Olá, ao vivo, terça-feira, 10 de fevereiro de 2026. Estou aqui com o Bruno Arena, diretor regional São Paulo e Grande São Paulo da BF e diretor internacional da Casa do Construtor. É isso, Bruninho? Bem-vindo aí ao Franquias ao Vivo. Obrigado aí pelo seu tempo e por participar e compartilhar seu conhecimento aqui com a galera. Olha o cachorro está latindo aqui hoje. Tio, primeiramente agradecer aí a todos do portal, a todos do ecossistema de franchising, ao meu grande amigo Beno, também por esse convite, e logicamente a gente está muito feliz aí com essas nossas novas atribuições como diretor seccional da Grande São Paulo, né, pela BF, a nossa entidade, e também como diretor internacional da marca Casa do Consultor, a qual eu estou desde o ano passado nesse projeto, e aqui muito focado no mercado da Latam, Latinoamérica. Pô, muito legal, Bruno. Novos desafios, né? Chegando. A diretoria regional São Paulo e Grande São Paulo é uma novidade dentro da associação. A gente já recebeu, acho que todos os regionais, se eu não me engano, já passaram por aqui, porque a gente queria saber sobre Centro-Oeste, Nordeste, então falamos com o Fernando, falamos com o Guto, Sim. falamos com o... Agora o Léo assumiu lá no Sul, mas eu falei com o André, enfim, com todo o Bortoleto, o Edu Santinoni, e faltava você, né, Bruno? Deixei a cereja do bolo para o final para falar com o Bruno. Bruno e Ben, a dupla de dinâmica, a dupla sertaneja. Então, só não pode ser os bananas e pijamas. Bebê, né? Se precisar, a gente vai também, porque nós temos uma coisa boa. Nós somos dois caras de bem com a vida, divertidos, né? A gente se esborracha de rir quando se encontra. Hoje nós vamos estar aqui um pouco mais sério, porque senão a galera vai vazar, não vai querer escutar isso não. E a gente está aqui para falar de franchise, Bruninho. Mas conta um pouco qual que foi a ideia de de se criar uma regional na cidade de São Paulo, que é o maior polo de franchising do país, a cidade, não estou nem falando de São Paulo, e todo o entorno que é Grande São Paulo, com o ABC Paulista, Osasco, etc. Beno, eu acho que assim, quando nós estamos, primeiro assim, São Paulo praticamente, e a Grande São Paulo, eu posso dizer até que em paralelo ao que eu vivencio no internacional da marca Casa do Consultor, é um país praticamente, né, independente, né? São 22 milhões de habitantes, né? Praticamente é maior do que muitos países da própria Latam nossa, né? Então, você administrar uma pluralidade cultural, de costumes, de negócios, de dinâmicas, dentro de uma região que eu falo que é o coração econômico-financeiro, né? Tanto do franchise como do varejo e dentre outros segmentos. Então, eu acho que assim, quando a ABF olha para isso de maneira setorial, ela, na verdade, ela está dizendo assim, olha, eu estou customizando, né? Estou olhando para isso de maneira mais voltado à cultura e à realidade desse espaço, né, que é diferente. Né? Eu estou aqui no interior do estado de São Paulo, vivo em Rio Claro, onde a dinâmica não se compara com São Paulo. Então, por não se comparar, eu acho que tem uma questão de estar perto do franqueado, de estar perto do franqueador, de tudo e de todos os apoiadores desse negócio, né? Todos os fornecedores que também estão vivenciando um varejo cada vez mais dinâmico, um varejo cada vez mais tecnológico, e, logicamente, há um impacto direto ao nosso negócio de franquia, ao nosso varejo, e logicamente, o impacto direto a hábito de consumo. Eu acho que esse é o tema que a gente não pode deixar de estar atento, e esse movimento que a BF fez é um movimento extremamente estratégico. Perfeito, porque também tinha uma coisa, as regionais acabam promovendo muito evento, muito networking entre os franqueadores, né, daquela região, franqueadores, fornecedores, franqueados, que é importante a gente sempre frisar que todo o sistema está dentro da ABF, não é só franqueadores não, fornecedores e franqueados formando esse tripé aí que sustenta o franchise brasileiro. E aí a gente ficava aqui sem ter, né, Bruno? Porque tem até a regional do interior de São Paulo, né? Mas daí o pessoal de São Paulo ficava meio perdido. E eu acho que as cidades, tipo Campinas, São Bernardo, cara, daí ele não sabe se ele é interior, se ele é grande São Paulo, então acho que foi uma
uma boa definição aí que a diretoria teve, e você aí assumindo aí, você já estava como diretor de micro franquia, se eu não me engano, há um tempo, né, Exato, Bruno? E agora assumiu exatamente. a regional. E já Eu acho estão que tem inventando moda aí, fazendo o quê? não, na verdade, o que a gente está direcionando esse atendimento, esse acompanhamento, está muito voltado a relacionamento. Como você bem disse, né, Beno? Você tem três tripés que formam essa cadeia, né? Que é, na verdade, o franqueado, o franqueador e todos os prestadores de serviços. E aí todos que eu digo de maneira muito generalista e, logicamente, cada segmento aí tem as suas especificidades. E tem na ponta desse negócio que é o nosso cliente, né? Que ele que, na verdade, retroalimenta todo esse desafio. E, na verdade, com essa aproximação de relacionamento, o que a gente, no fundo, busca? É as boas práticas, é estreitar a relação, é estar mais perto. Porque, no fundo, qual é o grande desafio? É maximizar a entrega de valor na ponta da marca, da proposta de valor que a marca tem, até que isso chegue como valor agregado ao consumidor final, que, de fato, paga pelo produto ou pelo serviço comercializado, dado a sua respectiva demanda. Eu acho que é um pouco isso, sabe? Eu acho que essa assertividade desse olhar gera, de fato, um resultado muito importante, estratégico para a entidade, né? De fato, o que a entidade também traz nesse envelope? Ela é uma representante do segmento, né? Quando a gente olha uma entidade como a BF, com mais de 1.500 associados, com toda a abrangência dentro do Brasil e fora dela, o que ela propicia? Ela propicia uma representatividade, principalmente aos órgãos de esfera federal, estadual, municipal. Né? O que é o franchise? Quantas pessoas vivem desse ecossistema? Quantas unidades de negócio existem? Quantos postos de trabalho estão? Eu acho que são perguntas que são muito importantes e que, de fato, né, é muito relativo, principalmente para as políticas governamentais, que se saiba, olha, esse emprega tanto, gera tanto de receita, né? Então, assim, eu acho que tem uma série de vertentes, e aí a BF vem fazendo um trabalho de construção gradual muito exitosa ao longo desses anos. Você falou que o São Paulo é do tamanho, às vezes até de países aí da América Latina, né? Você sabe que a cidade Exato. de São Paulo, a gente aqui pelo portal consegue monitorar, né, as cidades, os estados que mais acessam. O estado de São Paulo é 1/3 da navegação do portal, então pode-se dizer que 1/3 do que se vende de franquia no Brasil está passando aqui pelo estado de São Paulo. Depois veio o Rio de Janeiro com 9% a 10%, e a cidade de São Paulo também tem 10%, Bruno. Então, assim, o potencial da cidade, São Paulo, Grande São Paulo, é equivalente ao estado inteiro do Rio de Janeiro. Então, para o pessoal entender a importância dessa regional e o trabalho que nem você falou, da disseminação dos números. Franchising hoje no Brasil, acho que já passou do 200 bi, a gente vai ter os números fresquinhos daqui, Exato. Eu acho que ainda esse mês, né, Bruno, de como foi 2026, mas... Eu acho que até pós-carnaval nós teremos o fechamento do ano de 25, acho que vai ter número bom aqui para a gente comemorar e celebrar, cara. Isso, desculpa, eu falei 26, mas os números do ano anterior, de 2025, né? Isso. E deve ter passado de 3.300 marcas, 200 mil unidades, porque já estava em 190 e pouco, mais de 200 bi de faturamento, então o tamanho desse setor... Exato. É importante realmente que a gente fale quantos empregos gera e tudo mais, porque senão nem dentro do franchise às vezes as pessoas sabem, né, Bruno? E eu acho que tem dois outros pontos que são importantes. O franchise em si, ele também tem uma característica de absorção do primeiro emprego. Eu acho que isso é uma coisa que eu gosto de olhar, sabe assim? Quantas pessoas que iniciam a sua vida como executivo, como trabalhadores, iniciam numa rede de franquia. Né? Eu acho que esse é um ponto. O segundo ponto, quando você olha negócio, você vê assim, né? O franchising, o que ele faz? Ele formata um modelo de negócio
e valida esse modelo de negócio baseado num conceito, né? E você, na verdade, como franqueado, você replica isso, vai replicando ao longo do tempo um modelo exitoso. Então, assim, o que isso mitiga? Mitiga uma série de riscos que o empreendedor, quando decide a carreira solo, através do modelo de franquia, ele já mitiga isso. Então, você tem redes, né, que você falou, nossa, acho que tem mais de 3 mil redes de franquia no Brasil, mais de 1.600 redes associadas à BF, quer dizer assim, cara, são negócios que estão, de fato, muito bem estruturados, são negócios que foram validados ao longo do tempo e que têm uma pujança de ter aí uma representatividade no varejo muito superior a quem quer empreender de maneira solo. E aqui, né, Benão? Nada contra, não estou dizendo que empreender de maneira, fazer voo solo é errado, não, mas eu estou querendo trazer um outro paralelo, né? Então, assim, sim. Uma porta para quem busca emprego, e a outra porta é de ter um modelo de negócio estruturado, validado no Delta Tempo, né? E eu posso dizer que eu tenho muito orgulho, né, de ver o franchising brasileiro como uma das potências mundiais, né? Não estou falando só do Brasil, não. Se você olha o que é a BF, o que o franchising brasileiro tem de imagem fora do Brasil, eu sei porque eu estou vivendo essa realidade, né? Aqui na América Latina temos também a Associação Argentina de Franchise. Você vê o quão referência o Brasil é no trabalho sério que está sendo feito. Então, eu acho que, assim, por isso que é importante a gente ter a representatividade e a relevância. Eu acho que são esses dois pontos que nessa caminhada a BF vem fazendo muito bem. Você falou tudo, Bruno. É primeiro emprego e porta de entrada para o empreendedorismo, né? Porque, como você falou, o empreendedor pode solo e deve, se ele achar que é o melhor para ele. E ótimo, porque senão não vão surgir novas franquias, né? Novas redes de franquia. Então, ótimo, tem que voar solo mesmo. Se analisar que não quero estar num sistema que é formatado com uma marca de terceiro, pagando royalties, etc. Ele entendeu o que é o franchise e não quer, vai lá, voa solo. Se não, vem aqui com a gente, né? Porque tem um espaço absurdo e a gente vê a entrada de muitos novos empreendedores, né? Exato. Que saem na frente, exato, né, Bruno, com um sistema que já está pronto, né? E tem outro detalhe, né, Beno, que as pessoas também esquecem, né, que assim, não é só quem é franqueador que empreende. O franqueado também é um empreendedor. O franqueado, quando ele decide entrar numa rede de franquia, e aí um fast food, uma parte de serviço, de saúde, tecnologia, construção civil, quer dizer, aí com vários dos segmentos, ele também é um empreendedor, né? Ele empreende e ele compõe. Eu acho que esse é outro elemento que o franchising traz junto. Quando você avalia as marcas, as boas marcas, as que fazem as boas práticas de franchising, e aí a ABF até traz o selo de excelência em franchising como um pilar de segregação de fato de quem faz a excelência no franchising, ele, de certa maneira, entra num processo muito bem validado, mas também que ele pode também compor e fazer o diferente. Eu acho que é isso. A coisa mágica que o franchising faz é essa cocriação, criar junto. Eu acho que esse é um tema muito, muito estratégico, muito importante. Oi, Bruno, sabe o que eu lembrei agora? Você falou que lá fora o Brasil é super respeitado e tudo mais. Eu acho que nossa amizade começou lá fora, né? Nós somos muito chique, começou em Las Vegas. Você foi numa IFA que eu ido também, acho que foi, se eu não me engano, tua primeira IFA, eu já estava na terceira ou quarta, porque eu fui 8 anos seguidos nos eventos lá da Associação Americana de Franchising, e não só a gente viu que o nosso país é respeitado, mas que, tudo bem, o tamanho do mercado americano é gigantesco, porque é o maior potência mundial, né? Trilhões lá de PIB, o franchising americano é do tamanho do PIB brasileiro, né? Eu nunca vou esquecer isso da primeira vez que a gente foi. E a gente viu que, em termos de gestão, profissionalização, modelo de negócio, etc., tal, a gente não deixa em nada a dever para esses caras. O Brasil é muito bom no que ele faz. As franqueadoras estão muito antenadas em tudo que está acontecendo em termos aí de
da parte, digamos, de negócio, a gente é tão bom quanto eles. Uma pena que nosso mercado não é tão grande quanto o americano, né, Bruninho? Mas aí, Bino, eu acho que você falou bem, né, cara? A gente precisa entender um pouco que cada país é de um jeito, né? Que cada país tem o seu ponto positivo e também tem os seus desafios, né? Eu acho que esse é um tema muito relevante. Logicamente, quando você tem um país pouco desenvolvido no franchise, você tem o Oceano Azul, mas você não tem, às vezes, a cultura, né, do franchise. Então, você pode ter, como franqueador, uma certa dificuldade de prospectar e de trazer novos investidores para o seu modelo de negócio, principalmente o seu primeiro, né? Quando você tiver um mercado um pouco mais consolidado, o conceito de franchise ele já está mais difundido, o que te facilita. Agora, por outro lado, você compete com outras marcas. Fazer como você falou, que a gente se conheceu em Las Vegas, o jump of the cat, né? O famoso pulo do gato, né? Você sempre tem que olhar um pouquinho quando vai analisar o mercado, porque o mercado, na verdade, é dessa maneira, né? Você tem o Oceano Azul, mas, assim, de fato, eu acho que, assim, nós não devemos, em nada, aos outros mercados mundiais de franchise. Eu acho que o Brasil está na frente. Eu acho que é isso a mensagem. Então, é verdade, né, Benão? Uma das maiores feiras de franchise do mundo acontece onde? Em São Paulo, né? Então, acho que aí isso já se justifica tudo que a gente vem fazendo. Com certeza. E, Bruno, o legal mesmo você pegar aí, tem país, você estava falando do Oceano Azul, né? E sempre a galera aqui pergunta no Instagram, enfim, nas nossas mídias sociais, mas não é muito arriscado abrir uma franquia nova que está com poucas unidades? E aí eu me lembrei disso, porque é o mesmo contraponto que você fez. Você vai num país que o franchise não é tão sólido, você tem uma oportunidade gigantesca, mas você tem que meio que aculturar, ensinar o que é franchising para as pessoas. Uma marca nova, Bruno, que eu enxergo é assim, às vezes você tem uma facilidade de território muito grande, né? Então, ela não tem muitas unidades espalhadas. Você, com a Casa do Construtor, já chegaram em 500, 600? Quantos vocês estão agora? Porque cada dia vai aumentando, eu já não sei quantas estão. 813 operações funcionando. Olha isso, você viu, me perdi feio, 813... Mais um pouco aquela plaquinha dos 1000 que eu lembro, nunca vou esquecer, quando eu entrei na primeira vez lá na Casa do Construtor, estava lá, chegaremos a 1000 unidades em tal ano. Então, mais um pouco está chegando. Agora a gente já está mais assim, mais modesto, né? A gente já quer passar a barreira dos 2, né? A gente já está... dobrar a meta, né? Mas e daí vocês mesmos passaram por isso, aquela dificuldade de vender as primeiras unidades, porque é uma questão de credibilidade, de uma marca nova, e vocês têm um tipo de negócio que é diferenciado. Eu sempre falo que tem aí uma bolha da alimentação, todo mundo procurando muito alimentação, e aqui, como portal, a gente quer mostrar que tem muito mais oportunidade que somente abrir uma cafeteria, um fast food, alguma coisa de alimentação. E o teu negócio, eu acho que veio há tantos anos atrás aí como uma tremenda novidade, e está aí hoje com 800 e tantas marcas. Mas quem começou lá atrás e acreditou, teve uma oportunidade, digamos, de território, de construir junto, que é totalmente diferenciada de hoje, né, Bruno? E tem, assim, eu vou dizer a experiência do nosso primeiro franqueado, né? Ele tem uma negociação com a gente, que é o Luciano, o Leandro e o seu Machado, que são franqueados aqui de Americana, próximo de nós. E como eles foram o primeiro, né, eles têm uma negociação que é deles. É diferente. Mas por quê? Porque ele é o primeiro ponto. Mas ponto. Né? Então, assim, assim, então quem às vezes é o primeiro, o segundo, às vezes ele bebe um pouco mais dessa, ou ele flutua, ele navega melhor no Oceano Azul. Logicamente, ele também tem que entender que muito daquilo que tem que ser feito pela franqueadora também tem a ver com a contribuição que ele vai fazer nesse processo. E construir as coisas a mais mãos. Não dá para construir as coisas, como que fala, cara, por espasmo.
Né, acabei de entrar numa marca, eu vou querer que ela tenha tudo. Suporte, universidade corporativa, blá, blá, blá. Cara, você tem que entender que tem também um tempo de maturação do negócio, né? Agora, uma dica, Beno, se você me permita, é assim, cara, veja com quem você se relaciona, né? Veja a maneira como que é o trânsito da composição. Eu acho que essa é uma primeira dica importante, né? Se esse franqueador está preocupado mais com o longo prazo, ou seja, de criar algo longevo, ou se ele está preocupado em ir para um outro caminho. Eu acho que essa é uma dica importante. Isso é feeling, tá? Principalmente no início. Lógico, tem que ter um modelo de negócio, tem que ter toda a regra que a legislação já estabelece, mas assim, para as primeiras unidades, eu acho que esse é um ponto importante. Tá? Como é que é o trânsito da relação? Eu acho que esse é um ponto que eu exploraria um pouco mais. Conhecer melhor o franqueador, né? Exato. Até lembrei, o André Belz veio aqui, ele falou, pô, uma coisa que eu acho super importante para o candidato, né? Pessoa que está pensando em comprar a franquia e já evoluiu bastante no processo de seleção, é ir lá e conhecer a sede da franqueadora. É ir lá na casa do construtor aí. Você está em Rio Claro, Bruninho? Tô em Rio Claro. Aí em Rio Claro e ver e conhecer as pessoas e trocar uma ideia, né? Exato. Afinal de contas, Exato. é um investimento, no caso de vocês, grande, né? Assim, tem um impacto financeiro alto, então, no mínimo, pegar um avião, se o cara está lá em Rondônia, sei lá onde, sei que é um investimento, mas é um investimento que faz parte do investimento de comprar esse negócio, né? Então, tem tudo a ver o que ele falou com o que você está falando. E às vezes é intangível, né, Bruninho? Porque é o feeling, é o sentimento de que, pô, será que eu pertenço a esse lugar, né? Então, eu acho que é exatamente isso, Bino, porque assim, cara, você fala, mas tem o contrato? Tem, contrato amarra? Lógico que ele amarra, ele tem a parte jurídica, ele tem a parte de segurança, assim. Mas assim, eu acho que assim, isso é uma opinião pessoal minha. Se eu tiver que sentar com o meu franqueado e pôr um contrato de franquia na mesa, é porque eu já perdi a negociação, é porque isso já acabou, entendeu? Isso não se usa. Logicamente, o contrato jurídico, todo trabalho jurídico, ele é feito para respaldar a gente de uma série de questões, tanto de um lado como do outro. Mas a relação é o que sustenta isso, né? Isso seja para qualquer coisa, né, Bino? Você falou da nossa amizade. Pô, a amizade é uma construção de relação. Uma hora ela vai estar mais assim, mais próxima, às vezes um pouco mais distante, às vezes vai dar certo certas coisas. Faz parte. Mas assim, de novo, eu volto no tema. Como é que a relação é de composição? Então segue, cara. Segue porque o aprendizado vai ser legal, né? Eu acho que essa é a dica, de novo, que eu volto a insistir, entendeu, Benão? Não, e vai dando dica aqui, porque quem está assistindo a gente, Bruno, está lá pelo portal, pelo Facebook, LinkedIn, YouTube, aqui no Instagram também, eles estão com dúvidas, é muita franquia para se analisar, então, que nem você falou, são 1.500 associados à BF, 1.700, se eu não me engano, mas 1.500 deve ser franquia. Pô, pra vocês encontrar uma franquia entre 1.500, né? E aí você já está dando uma dica um pouco mais para frente, mas o pessoal está tentando se encontrar. Pô, qual o segmento? Por isso que a gente está mostrando aqui a parte de vocês, casa e construção, serviço, né? Que é o aluguel de equipamentos que a casa do construtor faz. É um outro negócio que talvez eles nem imaginavam que podia ser franquia, né? E às vezes as pessoas, Bruno, vê lá, tá passando em algum lugar e vê lá a casa do construtor, mas também não sabe que é franquia, que ele poderia ser dono desse negócio, né? Então, as marcas mais conhecidas, principalmente as que estão num shopping e na praça de alimentação, a maioria é franquia, todo mundo conhece. Agora, o Brasilzão tem muito mais que isso. Tem uma rede aí de quase 1.000 unidades que são vocês, e eu imagino que muita gente está assistindo a gente agora, infelizmente, ainda não ouviu falar, né? Eu vou até trazer um dado para você do nosso segmento, né? 60% das pessoas, isso é mapeado, tá? 60% das pessoas, sejam pessoas físicas ou jurídicas, querem alugar equipamento, mas não sabe aonde, não sabe de que maneira, não sabe de que forma. Isso é uma pesquisa recente que a gente fez aí com o Instituto 60.
Cara, é muita coisa. Com internet, com inteligência artificial. Cara, que coisa mas louca. assim, e outra, né, assim, quando você olha para o Brasil, eu sempre falei isso até quando eu estava na frente de micro franquia, né, pela BF. Tem um detalhe que eu acho que é muito importante. O Brasil, ele é composto por mais de 5.500 municípios. Metade desses municípios são abaixo de 25 mil habitantes. Então, são cidades pequenas. E o Brasil, na verdade, ele é composto, na sua maioria, por cidades de pequeno porte, cidades do interior, como nós aqui, né, falando interior, que puxa o R, né, tudo, somos nós. Então, sim, o franchise brasileiro, lógico, ele é pujante nas capitais, mas ele também ele é estratégico no interior. Tem muita gente querendo consumir produto de qualidade, serviço de qualidade, e que às vezes não sabe que pode fazer isso. Então, assim, eu acho que aí é um desafio nosso no franchise de cada vez mais estruturar os modelos de negócio para atingir o Brasil como um todo, né? Não digo que você é que nem os Estados Unidos, mas assim, cara, dá para avançar bem, né? Ah, com certeza. Você sabe que a gente divulga muito o termo, né? Franquias para o interior, cidades do interior, para praia, né? Tem cidade de praia também, que nem você falou, abaixo de 25 mil habitantes. E, cara, é o que mais a gente tem engajamento, Bruno. Então, assim, o pessoal do interior, de cidades pequenas, está ávido para comprar uma franquia. E a pergunta recorrente no Insta, onde a gente tem aqui quase aí 200 mil seguidores, é assim, eu queria saber se a franquia cabe na minha cidade. E aí não tem jeito, o único jeito é ligar e falar com o Bruno, o pessoal de expansão da Casa do Construtor ou de qualquer outra rede e falar, sou da cidade, sei lá, São Francisco do Sul, aqui são 20 mil habitantes, dá para abrir uma Casa do Construtor? Não tem outro jeito, né, Bruno? Exato. E uma das coisas, mas aí eu vou te dar, Benão, uma opinião pessoal, de novo, tá, gente? Eu vou deixar, vou fazer aqui a linha, que é a opinião pessoal do Bruno. Uhum. Eu acho assim, eu, por exemplo, eu sou diretor aqui da Casa Construtor e eu tenho franquias. Né? Eu como diretor, eu faço parte, eu tenho minhas unidades. E uma das unidades a qual eu tenho é na unidade em Itirapina. Para quem não conhece, é onde a fábrica da Honda mudou de Sumaré, veio a fábrica da Honda de carros para Itirapina. Vocês podem procurar no mapa aí. Uma cidade de 15 mil habitantes. Eu ia procurar, não faço ideia onde é isso. Perto de Brotas. Brotas, Analândia, que o pessoal aqui que gosta muito aí de São Paulo de vir para fazer rafting, essas coisas de aventura. Isso. Assim, cara, então de novo, o desafio é como eu embalo meu modelo de negócio, meu pacote para esse assunto. E como que vocês fazem? É uma unidade menor? Se adapta para uma... Unidade menor, adapta, kit... E ele pega uma região maior do que como é? Itirapina? Itirapina. Ele pega algumas cidades circunvizinhas, assim, tem toda uma maneira de compor isso, diferente. Né? Mas, assim, o tema muito da surpresa dessas cidades pequenas assim, é o tal do 60%, cara. Né? Se você pegar uma cidade que 60% das pessoas, esse número se vai para o Brasil todo. Sim, sim. Se valida, o modelo é viável. Lógico, eu preciso adaptar custo, eu preciso mix de produto, eu preciso, às vezes, flexibilizar o horário de atendimento, eu preciso entender que a relação, por exemplo, com cidades muito do interior, às vezes é mais offline do que online, então a figura do empreendedor conta, né? Então, assim, eu me lembro lá em Tirapina, você chega lá, cara, assim, quando você quer anunciar alguma promoção, alguma coisa, você solta no coreto da praça, né? Você imagina se eu fazer isso na Praça da Sé, em São Paulo, tipo, esquece, né, velho? Não faz nem sentido um negócio desse. Mas lá funciona. Então, assim, você precisa entender a cultura do local e aí jogar com as ferramentas que você tem, né? Então, essa do coreto a dinâmica, o ambiente é bem diferente, né? E daí você que se adapte a ele, não queira fazer Por isso que a franqueadora tem que ter esse trabalho, tem que olhar, tem que ver, tem que adaptar, tem que ter essa prospecção de campo. O próprio franqueado tem que ir localmente, entender um pouquinho do que está acontecendo, essa é uma outra dica, né? Não fechem como uma outra dica franquias por e-mail, quer dizer,
que é isso? Cara, vou lá, mando, o cara manda o contrato, assino, mando de volta, eu sou franqueado. Né? Por mais que a gente tenha toda a experiência que a gente tem, por mais que a gente já tenha validado 800 e tantas lojas, né, Beno? A gente sempre está aprendendo, cara. Sempre tem uma coisa diferente para aprender. E a gente tem que estar aberto a escutar. Às vezes o franqueado local traz um negócio, pô, olha, aqui é assim, assim, assim. Tá bom, legal. Eu vou te dar uma. Vou fazer um paralelo, se você me permite, com a brincadeira. A gente tá trabalhando no mercado da Argentina, nesse caso consultor. Surgiu uma oportunidade no bairro perto do River Plate, né? River Plate, para quem não sabe, é um clube de futebol. Qual é a cor do River Plate? Vermelho e branco. Qual é a cor da casa consultor? Azul e amarelo. Pô, o cara falou, pô, não dá pra mudar. Você imagina você colocar na frente do estádio do River Plate um negócio azul e amarelo. Pô, você vai criar um fuá, né? Então, assim, parece brincadeira, mas não é brincadeira, gente, é sério. Então, assim, você pode criar um problema. Se você não, assim, mas quem vai falar isso, né? É esse trabalho de campo, de pesquisa, de aculturamento. Eu dei um exemplo da Argentina, mas tem 1 milhão de exemplos aqui no Brasil que também, cara, existe a realidade local e tem que ser respeitada. Ô, Bruno, você sabe que lá no Sul, o estádio do Grêmio, se eu não me engano, não sei se é lenda urbana ou não, mas serve a Coca-Cola é latinha azul, né? Que não pode ser vermelho. Pô. E quem que deu a dica? Assim, aí vem o franqueado e fala para você, fala, gente do céu, se eu abrir aqui com a cor do principal rival... Daí o cara local trouxe o tema e a gente daí teve que fazer uma readaptação, né, da questão da marca, mas assim, mas é uma verdade, cara. Então, às vezes a gente tem que ter esse jogo de cintura. Cara, sensacional. Você vai falar, não vou mudar, não vou fazer. Não, tudo bem, cara. Então não põe ali, porque não vai dar problema. Entendeu? Não, parece que está afrontando, né? Não dá, né? Você imagina assim, com todo respeito, assim, aqui eu não quero fazer nenhuma, né, Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Você imagina eu montar uma loja de venda oficial da camisa do Corinthians na frente do Palestra Itália. Pô, não. Tipo... Cutucar. Você está pedindo para... Né? Lá no Neoquímica Arena, o pessoal, quando teve a montagem, não queria pôr o vidro que refletia verde. Imagina a loucura, né? Você abre um... então, assim, são detalhes que eu acho que a gente, de novo, precisa entender costume. Precisa entender, né? Ó a Marcinha dando um bom dia para nós. Aê, dona Márcia. Beijão, minha querida. Saudades de você, viu? Obrigado aí por estar conosco. Tá lá no LinkedIn, você vê que cada um vê de cada lugar. Bruno, jeito, né? Você tá agora... Pô, muito legal isso daí. Agora, você já deve ter viajado a América Latina inteira, prospectando negócio, vendo pessoas que querem saber da marca. Um comprador de franquia nesses países, ele tem uma semelhança, porque é cultural, é tudo muito diferente, né? Então, o que você está aprendendo lá, conhecendo esse mundão aí? Você tá mundo inteiro, vocês já estão prospectando ou começaram aqui pelos nossos vizinhos? É assim, Beno. Quando a gente começa essa parte da internacionalização, e aqui eu vou dizer a gente tem um negócio, um alter ego, né, de achar que a gente vai do Brasil ao mundo. Né? E eu estou falando assim, não é errado, nem certo, e também, de novo, não estou aqui para criticar quem opta para ir para esse caminho. Vou dizer a nossa realidade. Quando a gente começou... Talvez é o como, né, Bruno? O como opta aqui, porque assim, eu acho que é o que você quer dizer, né? Optar assim, tá ótimo, novo, agora pirar é que não dá, né? Assim, no nosso caso, a gente queria fazer negócios, que nosso mercado, os dois maiores mercados é Estados Unidos e Europa. Pô, a gente começou Estados Unidos, fuçou lá, tá na Europa, viu não sei o quê, daí começou a ir para a América, daí a gente começou a entender, falou, cara, gente, primeiro que nós estamos indo para 2 continentes, né? A Europa é um continente, Estados Unidos um país. Né? São realidades que não tem nada a ver e não tem nada a ver com o nosso negócio. Então, a complexidade de formatação é como pegar a casa consultor, dar um reset nela e começar de novo. Então, assim, isso é muito difícil, porque você tem uma curva de aprendizado muito grande. E a gente não tem, né, no nosso caso, a gente percebeu que, como é que a gente vai transferir know-how sobre o conhecimento de locação de máquinas e equipamentos, sendo que a gente não conhece esse mercado lá?
é meio contraditório, né? Então, assim, alguém nos procura para comprar uma franquia de algo que eu não conheço, eu vendo. Quer dizer, tá, então essa questão que foi o primeiro momento de segregação. O outro ponto que eu acho importante foi assim, vender uma franquia, eu falo que eu estou na fase, eu estou na parte fácil do negócio. Mas não é vender a franquia. O problema, cara, é que ela cumpra-se o plano de negócio, ela se torne exitosa e que o franqueado ganhe dinheiro pela proposta que foi feita a ele. E que ele possa depois multiplicar isso. Então, para mim, eu falo assim, eu brinco com o pessoal aqui interno, que é uma piada, eu falei, galera, assim, eu crio o problema, vocês resolvem o problema. Então, eu brinco com o pessoal de operações aqui, né? Fala, pá, porque assim, cara, quem vai dar todo o suporte é a área de operações. Então, assim, esse eu acho que é o tema vital que fez com que a gente tomasse a decisão. Peraí, aonde eu consigo dar suporte de maneira eficiente? Latam, Latinoamérica. Tá, mas aí, que país? Não, do Chile para baixo. Qual é o foco? Sinergia. Ah, então a gente já tinha Paraguai, foi para o Uruguai, Argentina, agora vamos para o Chile. Então você faz um caminho onde eu otimizo essa coisa. Porque você imagina, só para dar um exemplo, eu fecho uma aqui, Argentina, outra Portugal, outra no Zimbábue. Você fala, como é que você vai fazer isso, sabe? E aí tem uma outra questão, viabilidade econômica. Né? Aí não fecha a conta, porque você começa a fazer uma coisa muito, muito fora. Então tem que tomar esse cuidado nesse processo de internacionalização. E no nosso caso, especificamente, a gente sempre busca, um pouco diferente do modelo Brasil, pessoas que já trabalham no mercado da construção civil, né? Porque é mais fácil eu explicar para ele o modelo de negócio, porque a pessoa, de certa maneira, direta ou indireta, já vive isso no mercado da construção civil. Então é um pouco mais simples. Segundo ponto, no nosso caso, eu trabalho muito com desenvolvedores de área. Para quem não sabe, tá, gente? É assim, eu faço um plano de negócio com esse franqueado, para que ele tenha 5, 6, 10 operações numa área, crie um cronograma de trabalho com as obrigações dele, com as minhas, e a gente estabelece isso num plano de longo prazo. Você fala, mas por que isso? Porque, gente, você pega, por exemplo, a Argentina. A Argentina tem 47 milhões de habitantes. 18% está na região de Buenos Aires. Está na grande Buenos Aires. Então, praticamente metade do país está ali. Então, não adianta eu ter a ilusão que eu vou ter 22, 30, 50 franqueados. Não, eu vou ter 3, 4 franqueados que vão pegar áreas grandes para desenvolver o negócio. Até porque no nosso modelo de negócio, eu ia falar em inversão, né, que é a palavra, que é investimento, é alta. Então, assim, o cara só dilui esse investimento com escala. Então, esse é a complexidade que é diferente do Brasil. Já no Brasil, como a gente tem praticamente muitas cidades que são independentes, então você consegue fazer esse atendimento do franqueado mais pontual. Né? Então, todos esses outros países, não. No nosso modelo de negócio, você tem que fazer uma venda um pouco mais robusta. O exemplo disso é que, por exemplo, Paraguai tem 2 franqueados, no Uruguai eu tenho 2, na Argentina, que a gente está planejando é ter uns 5, 6 franqueados, e o Chile uns 4, não mais, entendeu? Não quer dizer loja, né? O potencial é de atingir 130 operações, mas franqueados são esses. Oh, perfeito. Plano Acho bem... é isso, dando uma volta do globo aí, Não, mas é legal, porque você falou uma coisa, o Brasil já é um país continental, e a gente vê franqueador que começou a abrir aqui de São Paulo, vamos usar aqui onde eu tô regional, né? E o cara abriu a primeira unidade no, sei lá, em Belém. Só o custo de pegar o avião para ir Belém já não vai pagar tão cedo ter a primeira unidade, né? Daí não conhece direito a cidade, né? Os regionalismos, né? Tudo aquilo que você já falou aqui. E a gente vê isso acontecendo. Até fica aí como uma dica, né? Vai comprar uma franquia, pô, é recente, pô, mas onde estão todas as unidades, né? E não compra por e-mail. Aliás, aqui você falou, até esqueci de comentar uma coisa. Eu acho, Bruno, que se todo o relacionamento de compra for por e-mail e WhatsApp,
No caso de micro franquia, eu acho que é mais comum, mas o caso de uma franquia de vocês, quanto está uma casa construtora? Em torno de 1 milhão, 1,5 milhão de investimento? O investimento total 1,5 milhão atualizado. Então, você vai fechar um negócio de 1,5 milhão por WhatsApp, né, Bruno? Já é para desconfiar do franqueador, não fecha negócio, né? Não tem como, né? Não, eu acho assim, né, Beno, se você me permite, assim, quando eu falei que é por WhatsApp, né, assim, por e-mail, é no sentido assim, cara, eu já cheguei a fazer entrevista como diretor nacional da marca, de chegar com o potencial franqueado, que o cara vai gastar essa grana, para você ler o contrato. Ah, meu advogado leu, assim, nada contra, gente. Eu, inclusive, sou casado, beijo, amor. Minha esposa é advogada. Então, assim, gente, mas não é advogado que tem que ler, é você que tem que ler o coisa. Cara, cansei de ver isso. Né? Daí você fala assim, mas qual que é a regra de remuneração? Quais são os fóruns que esse franqueador... Quais os fóruns que eu tenho para você, franqueado, ter voz para comentar? Né? Que produto que eu trabalho? Então, assim, às vezes você cai numa situação que você fala, cara, o cara não leu. E aí, Beno, assim, na casa do consultor especificamente, o que a gente não abre mão? Plano de negócio. Quem faz o plano de negócio é o franqueado. Eu ajudo, eu ensino, se precisar de aula de administração, eu faço. Eu não faço por ele. Então, assim, já teve também casos de a pessoa falar assim, cara, eu não vou fazer o plano de negócio. E eu já tive que dar a notícia. Então, eu não vou aprovar sua candidatura. Ponto. Né? Porque esse plano de negócio, o que ele faz? Ele amarra as expectativas, né? Justamente para o cara falar, não, eu quero ganhar R$1 milhão por mês. Tá, mas para você ter 1 milhão de resultado líquido, você precisa ter X loja, porque vai dar, né, pingadinho de cada uma vai dar tanto, aí na soma da linha total vai dar isso. Você precisa ter X loja. Tá preparado para isso? Né? Então, sim, eu acho que essas coisas no início, Beno, se você não amarra direito, no nosso caso é o plano de negócio, como é que você caminha para frente, cara? Não consegue, cara. Então, assim, eu acho que essa é uma outra dica, né? Eu acho que vale a pena, né? Primeiro, ser muito bem assessorado por um advogado de confiança. Nós temos vários aí bons advogados que fazem esse que entendam de franchising, né? Entendam de franchise, que sejam específicos da área, né? Nós temos muito vinculados a entidades que são maravilhosos, grandes amigos nossos, inclusive. E assim, mas ele não vai fazer por você. É obrigação sua, como potencial franqueador, ler o contrato, questionar o contrato. E aqui, Benão, eu vou te contar uma coisa aqui. Eu cheguei na Argentina, né? Estava lá para fechar o contrato lá da loja, né? Eu não posso abrir, porque isso está ainda... Tá. Eu nunca vi, cara. O interessado em franquia, o cara pegou página por página. O meu contrato tem 186 folhas. O cara pegou linha por linha. Cara, eu lembro que eu fiquei à feira de franquia um dia inteiro discutindo o contrato com o cara. Falei, ótimo, maravilhoso. Saí daquela... Deu certo, fechamos o negócio. Mas assim, eu fiquei tranquilo, cara. Falei, pô, que legal, cara. O cara fez lição de casa, o cara perguntou tudo, tinha tudo anotado. Maravilhoso, cara. Lógico, assim, aí eu sei que esse cara vai entrar com 38 itens resolvido, cara. Não tem problema mais. Eu mitigo problemas futuros com a área de operações, eu estabeleço um range com o cara de, olha, é esse horizonte que a gente vai trabalhar junto. O que pode, o que não pode, o que é permitido, o que não pode. Cara, então assim, eu acho que é essa, quando eu falei da cocriação, meu amigo, eu acho que é isso, sabe? Quando você quer fazer algo junto, tem que existir. Né? Tem que existir esse processo. Eu acho que é isso, cara. Acho que eu falei demais. Não, imagina, Bruno, você está dando uma aula aí, porque... Olha, até vamos ler aqui ó, o que a Marcia escreveu. Ó. Fala mostra exatamente o que se chama planejamento estratégico, escolhas balizadas pela experiência, renúncia necessária. Bruno tem uma fala assim de dia. Tá vendo? Olha, ó. Palma para você, Bruno. Valeu, Marcinha. É isso mesmo. E, Bruno, o mais importante do que você falou é o cara entender o que é a realidade de onde ele vai entrar. Então, assim,
expectativa, é um negócio que está na nossa cabeça e vocês fazem com que ele bote essa expectativa no papel e ela se torne uma realidade. Isso é um plano de negócio. Exemplo perfeito, quero ganhar 1 milhão. Pô, mas uma loja você não ganha 1 milhão. Dificilmente uma loja vai dar 1 milhão no bolso, né? Não é 1 milhão de faturamento. No bolso, pode até dar 1 milhão de faturamento, mas faturamento é uma coisa e lucro é outra, e por incrível que pareça, tem muita gente que não sabe isso. Né? Exato. Vou faturar 1 milhão por ano e vou ganhar 1 milhão. Não, você não vai ganhar 1 milhão porque você tem despesa, meu amigo. E do 1 milhão pode ser que vai sobrar só 50 mil, 100 mil, depende até de como você gerenciar. Você aterriza o cara, né? Bota ele com os pés no chão para daí caminhar o negócio. E outra, todas as marcas vinculadas à ABF, que a gente conhece muito bem em fundo, cara, assim, é tudo por dentro, é tudo com nota, é tudo certinho, entendeu? Então, assim, quando o cara te apresenta um modelo de negócio, é um modelo correto, né? Então, assim, que não tem um conhecido meu que uma vez, Bruno, você não me ajuda, tô pensando em formatar um modelo de franquia. Eu falei, mas me explica o seu negócio. Ele falou um pouquinho, segmento de alimentação. Cara, mas aqui, cara, 30 e poucos % é por fora. Eu falei, cara, e como você quer formatar um negócio por fora? Não tem jeito. Entendeu? Então, assim, só para exemplificar que, assim, cara, não existe isso, entendeu? Né? Dureza, não tem nem sem comentários. Não, tem umas coisas que aparecem aqui, cara. E assim, Benão, se posso também mais uma outra dica, né, cara? É assim, né? Eu gosto de uma frase do filósofo alemão, meu avô, Benedito Arena, que falava assim, né? Falava que boi em curral alheio é vaca, né? Ele falava isso aí direto, eu demorei para entender, mas assim, cara, precisa também tomar cuidado. Desculpa, repete, você falou rápido. Boi em curral alheio é vaca. Né? Quer dizer assim, é um filósofo, meu avô. Pena que está no céu hoje, mas assim, de fato, assim, cara, tente fazer negócio no local onde você conhece. Que você vive, que você vivencia, que você tem relação, que você tem a sua cultura, sua relação, seus relacionamentos pessoais que vão influenciar na escolha. Eu acho que assim, cara, não adianta que nem eu, né? Eu tenho, por exemplo, dar um exemplo pessoal. Eu, Bruno, tenho família que mora em Portugal. Não, mas eu vou montar franquia lá? Não vai, filho. Porque assim, eu não conheço, eu não vivo lá. Eu não sou português. Só dei um exemplo pessoal, mas assim, é um pouco isso, sabe? Essa questão da cultura, né? É muito importante. Então é verdade que assim, eu tenho franqueados meus que vivem no Nordeste, que é a família, você vê que, cara, a loja do cara voa, mas disparado. Por quê? Porque ele tá lá. Ele vive a comunidade lá, ele vai na padaria, ele vai no supermercado, ele vai no shopping, ele vive aqui. Né? Então, acho que esse é uma outra dica, né, Benão? Assim, procure locais, ou veja locais que você viva, que você vivencie isso. Sim, porque daí tem um entendimento completamente diferente. Nosso amigo Marinho, que mora em Portugal já há um bom tempo, né? Verdade. Bruninho, outro dia ele postou um vídeo, mas muito legal, falando como é o consumo do português, que é muito parecido do europeu em geral. Você até estava falando dos Estados Unidos e Europa. O americano, nós brasileiros somos muito consumistas. O europeu compra um carro e vai ter aquele carro até o dia que ele morrer, entendeu? Vai ter o celular enquanto a bateria, tudo estiver funcionando, ele vai ter, ele não vai ficar trocando a cada 2, 3 anos, que nem é comum aqui no Brasil. Daí não entender isso é morte da empresa na certa, né? Não tem jeito. Então é importante isso daí, esse conhecimento, né? Tem que tomar esse cuidado, tá? Assim, se me permita, sempre olhar, né? A gente fala da exportação, né? Onde eu vou fazer meu negócio, se vai ter região sinérgica, se não vai ter, onde é o raio de influência, qual o impacto que eu... E, gente, tem um lado, né? Assim, não existe negócio que não se relacione com a comunidade. Né? Não tem como, cara. Que nem eu dei o exemplo de Tirapina do coreto da igreja, né? Da grande Tirapina, 15 mil habitantes. Pô, você tem que conhecer o padre, você tem que conhecer o cara lá da padaria, o dono do posto de gasolina, o cara do mercado. Porque, assim, cara, é isso. É a relação Banco do Brasil, né? Oi? O gerente do Banco do Brasil.
cara, que assim, o cara vai na sua loja de sábado de bermuda pegar uma coisa. Então, assim, é isso, cara. É essa relação que é importante. Entender que, Ô, lógico, Bruno, o seu negócio impacta. você deu uma lição agora, subliminarmente, que é o seguinte: a importância do franqueado, do cara que está operando naquela loja, no sucesso daquela unidade. Porque muitas vezes a gente vê e conversa com pessoas que acham que não, franquia, eu boto um carinha lá, ele toca, porque o franqueador vai fazer tudo por mim. Isso talvez nos anos 80, né, quando a concorrência, o mundo não era tão complexo como é agora, pode até ter sido verdade, né? Mas eu tenho certeza que o cara que operava de fato ganhava muito mais dinheiro do que o que deixava na mão do franqueador. Esse mundo, se um dia existiu, não existe mais. E é isso que eu acho que você está colocando para as pessoas. Vai desde o conhecer, assim, por mais que você faça trabalhos de geomarketing e gaste dinheiro para ver fluxo, etc., não tem ninguém com um feeling melhor daquele local, cidade, bairro, rua, né, do que a pessoa que está por lá. Não tem, ele vai saber os concorrentes, o que a cidade consome, a cultura da cidade para fazer o evento no Coreto. Então, esse eu vou te permitir, já que você sempre fala, você me permite, mas Bruno, conta para o pessoal qual que é a função no final, por que você está botando um franqueado na tua rede, em vez de você abrir isso sozinho, qual a importância dele? Porque daí a gente fecha aqui com chave de ouro para quem está assistindo a gente entender que vem muito trabalho, que vem risco, você está empreendendo, você está pondo o teu investimento que poderia estar no banco rendendo qualquer coisa que você acha que é seguro, mas você pode ter um retorno muito maior empreendendo. Eu vou tentar aqui, Beno, resumir o porquê, né? Eu acho assim, existe uma analogia de que o franqueador é a árvore, né? E a árvore que uma copa grande, que o franqueado é a raiz dela. Eu sei que parece ser uma besteira, longo prazo, posicionamento de marca e por aí vai. O franqueado, ele é enraizado na comunidade local. Eu vivo em Rio Claro. Cara, você achar que eu vou em São Paulo, que eu vou fazer o mesmo, que eu conheço aqui o rapaz da esquina do posto, que eu conheço o cara da lanchonete, o dono do mercado que é o Nandinho, não sei o que. Cara, eu não vou conseguir fazer isso. Então, quando eu busco um franqueado, eu busco a expertise dele de fazer muito melhor do que eu vou fazer, né? Na região dele. Então, assim, o que eu apoio? Eu apoio nessa estratégia de marca, de estratégia digital, coisa que às vezes ele não é, ou não é a formação desse franqueado, né? Mas o relacionamento, essa é a chave do jogo. Essa, que no fundo, Beno, você fala, mas tem inteligência artificial, tá legal pra caramba, acho tudo bom. Mas as pessoas fazem negócio com pessoas, ponto. Ponto. Entendeu? Assim, eu posso estar aprendendo errado, mas eu acho que assim, a tecnologia vem para facilitar, mas o que eu busco no franqueado é que ele faça isso. O tal da última milha que eu não vou fazer de maneira tão bem. E tem um outro detalhe também nessa linha. Quando o franqueado passa por esse processo, escolha da marca, escolha de segmento, plano de negócio, viabilidade, e faz todo o processo, ele de fato ele está colocando não só a grana dele, está colocando o tempo, o projeto, a história. Então o comprometimento dele é muito maior do que um executivo. E eu não, de novo, gente, não estou falando de maneira pejorativa ao executivo, né? Acho que tem muito bons, tem excepcionais executivos no Brasil, mas assim, o franqueado, ele colocou o dinheiro dele, o risco dele. E às vezes, cara, assim, já vivenciei vários casos, não é o dinheiro que sobrou dele, é o dinheiro. Ele não tem outro caminho. Só tem aquele. Entendeu? Então, eu acho que o nível de engajamento, nível de profundidade, o nível de... é diferente, cara. É muito diferente. São percepções da qual um cara que já vendeu mais de 500 franquias, eu posso te falar, posso te afirmar isso.
O franqueado tem que vir com o pensamento de que ou dá certo, né? Não tem muito o que fazer, ainda mais dependendo do investimento. Bruno, pô, deixa eu agradecer aí pelo seu tempo. Falou coisas super importantes. Não compre uma franquia por e-mail. Contrate sim um advogado mais especializado em franchise. Um tributarista não vai te ajudar em nada, ou outro tipo, né? Ele tem que ter o conhecimento. Leia, né, o contrato, a circular de oferta de franquia. Senta para entender qual a realidade do negócio que você está comprando. Não acredito que não são todas as franquias que têm um plano de negócio, mas faça o seu. Usa a IA, aí sim dá para usar uma IA, fazer o plano de negócio, revisar com o franqueador, né? E gente cuida de gente, né? Não tem isso, nunca vai mudar nesse nosso mundão aí. Manda, E a Bruno, não última deixa para dica, trás nada, meu não. amigo. É a última, que não esqueça. Na COF, que é Circular de Oferta de Franquia, que é o primeiro documento que todo franqueador vai enviar para você, futuro franqueado, existe a relação dos franqueados, para quem já está entrando numa rede que tem histórico. Para quem, logicamente, eu sou o primeiro franqueado, você não vai ter esse histórico, mas a partir do segundo, você já tem para quem perguntar. E assim, cara, liga para esse cara, bate um papo. Fala, pô, mas o que os caras falam mesmo é verdade? Eu tô falando como expansão, cara. Quem mais vende franquia para mim não sou eu, não, cara. É quando assim, até no internacional. Tá com dúvida, liga pro Gino, meu franqueado do Paraguai. Tá com dúvida, liga pro seu Rubens, lá do Uruguai. Eu não preciso provar nada, cara. Eles vendem. Esses dias estamos entrando para fechar um acordo no Chile, cara. Quem vendeu para mim foi o seu Rubens, lá do Uruguai. Eu não fiz nada. Eu só marquei a reunião, ele vamos fazer um negócio. Eu falei, caramba, né? Então, assim, quem vende o negócio é o próprio franqueado. Aí, como franqueador, é uma dica. Agora, para você que é franqueado, busque informação com os franqueados da rede que ele já está. É isso, Benão. E na COF tem ex-franqueado também, então não custa nada perguntar, porque Franqueado muita também. gente acha que o cara saiu porque se desentendeu, porque o negócio é ruim, e eu vou dizer que talvez 80% disso são momentos da vida, né? Um falecimento, uma mudança, não só de alguma ideia ou o que ele quer da vida, mas também está mudando de cidade, de país, etc. Então também dá para falar com esse franqueado. Bruninho, super obrigado de novo. Pô, sempre bom estar contigo. Tô com saudade, a gente só se viu, acho que foi em outubro do ano passado, ainda não se vimos mais, mas mais um pouco vamos estar juntos em algum evento aí da Regional São Paulo. Vou lá te prestigiar e dar um abraço e valeu. Eu acho que você trouxe muita coisa importante aí para quem está comprando uma franquia e depois dá uma olhada. A gente pôs aí, @Casa do Construtor. Eu vou te fazer uma pergunta agora que veio na minha cabeça, Bruno, que você falou dos 60% que não sabe aonde. Eu também eu adoro o Pareto 80-20. Eu diria que 80% das pessoas não passam pela cabeça alugar o equipamento. Tem muito nosso de comprar. Faz um ano que eu estou assinando um carro, não sou dono do carro. Para mim foi uma batalha mental, falar, pô, que estranho, cara, será que vale a pena? Eu já tinha feito todas as contas financeiras, vi que sim, é economizar uma grana do que comprar um carro zero. Eu estou agora para trocar o carro e pegar um novo e adorei. Eu acho que nunca mais na vida vou ter um carro, né? E tem muito a ver com o negócio do aluguel de equipamento, que eu acho que ainda tem muito chão. Por isso que dá para falar 2, 3 mil Casa do Construtor no país, porque tem muito chão ainda para esse pensamento do brasileiro da posse, né? Ao invés de pegar lá uma furadeira, assim, ficar uma semana e devolver e pagar bem menos. Eu acho que a gente tem que sempre entender a realidade, né? Há muito tempo atrás, o Brasil, quando começamos o nosso negócio, vivia um negócio de superinflação. 2.000 e tantos, inflação, tinha overnight, tinha um montão, as pessoas tinham posse das coisas porque eram os bens. Carro era um bem, terreno era um bem, a ação da Telesp, eu me lembro, meu pai tinha. Então, assim, essas coisas, porque assim, era posse. Você tinha que ter para ser... Nossa, Bê, não me entrega, velho. Sou velho. Eu sou jovem, cara. Eu vi meu pai, eu não tive, não. Só para deixar registrado. Mas assim, então assim, aí tem uma diferença muito grande. Agora, por outro lado, assim, o que é a nova realidade? Oi? Falei, tem uma diferença grande de idade de nós dois. Não, assim, mas assim, agora para termos prática, assim,
hoje a gente vive uma nova maneira de fazer. Outro momento. Não tem necessidade, né, de sim, por exemplo, você falou do aluguel de carro, isso serve para tudo, né? Tem gente que, por exemplo, que é o tal dos nômades digitais, que o cara não tem nem casa, o cara cada hora está num lugar, aluga e vai mudando, e é isso aí, cara. Então, é uma outra maneira que acho que tem a ver com esse novo estilo de vida, entendeu? O que é ótimo para vocês. Longa vida para a Casa do Construtor, sucesso aí no mundão, começando aí pela América Latina, mas eu acho que é questão de 5, 10 anos já vamos ter Casa do Construtor em Portugal, no Wyoming, na West Virginia. Que assim seja, Bruninho. Sucesso e obrigado. Para quem já jogou War, não vejo a hora de inaugurar uma em Vladivostok, hein? Para quem é das antigas, hein? Isso eu não joguei, vou sacanear. Tá valeu, ponto, né? Bruno. Valeu, grande abraço. Valeu, grande abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.